Os crentes da clã, ódio e prego. Eu vi isso antes. E é por isso que agora, eu não consigo mais dormir direito. A história que me persegue começou há muito tempo, mais de um século atrás, nos Estados Unidos, mas a sombra dela voltou. E voltou com força. O pior é que ela vem sorrindo, com a Bíblia numa mão e a bandeira na outra. Eu cresci ouvindo que Deus era amor, que Jesus acolhia os marginalizados, os pobres, os doentes. Mas também cresci ouvindo sussurros em igrejas pequenas e abafadas, no interior dos estados do sul dos Estados Unidos, de que certas pessoas não deveriam se misturar. Sussurros que diziam que Deus criou cada raça no seu lugar. Sussurros que justificavam muros, armas e cruzes queimadas. A Ku Klux Klan não nasceu com capuzes e tochas. Ela nasceu com medo. Medo de perder o poder. Medo de ver o mundo mudar. Quando os negros foram libertos da escravidão. Quando os católicos começaram a se multiplicar. Quando os judeus ganharam voz, a clã se ergueu dizendo que tudo isso era contra a vontade de Deus. E é aí que a perversão começa, quando o nome de Deus vira escudo para o ódio. A clã usava a cruz como símbolo sagrado, sim, mas a queimava em rituais noturnos como sinal de luz contra as trevas. Só que as trevas para eles eram pessoas, negros, judeus, imigrantes, comunistas. Aquilo não era fé, era teatro. Um teatro macabro de supremacia racial com figurino religioso. E o mais terrível, muitos deles vinham direto da igreja. Pastores, diáconos, homens que batiam no peito e diziam seguir o evangelho. Evangelho, distorcido, mutilado, sujo de sangue. Eu achei que o tempo teria enterrado essa febre, que a história teria feito seu trabalho. Mas não, ela voltou. Voltou com outro nome, com outra estética. Sem capuzes, mas com ternos. Sem tochas, mas com lives. E desta vez, não é só nos Estados Unidos. É aqui, do meu lado, no meu bairro, no meu feed. A extrema-direita se especializou em ressuscitar fantasmas. Mas ela aprendeu a usar outra linguagem, liberdade e de expressão. Essa é a nova cruz queimada. A liberdade virou o escudo para o preconceito, para o discurso de ódio, para o negacionismo. E o mais assustador, tudo isso novamente em nome de Deus. No Brasil, vemos pastores dizendo que o mundo está doente porque mulheres têm direitos. Dizendo que os gays são frutos de famílias destruídas. Que indígenas precisam ser convertidos. Que o feminismo é obra do demônio. E do outro lado, nas redes, vemos fiéis comemorando, gritando amém, enquanto pedem armas, cadeias e extermínio. Tudo em nome da pátria, da moral e dos bons costumes. Nos Estados Unidos, o mesmo roteiro. Evangélicos que defendem muros na fronteira, que negam o racismo estrutural, que chamam a escravidão de erro do passado e pedem esquecimento em vez de justiça. É como se a Bíblia tivesse sido rasgada e reescrita com sede de poder. Mas o pior, o mais perverso, é o sentimento de missão. Essas pessoas não se acham más. Pelo contrário, se acham salvas, escolhidas, mensageiras da verdade. E é aí que mora o perigo. O extremismo não começa com armas. Ele começa com convicção cega. Começa quando alguém acredita que fala em nome de Deus e que qualquer um que pense diferente é um inimigo. Não um oponente, um inimigo. Um ser a ser eliminado, silenciado, apagado. E é isso que tenho visto crescer. Um novo tipo de cristão. Armado, orgulhoso, patriota, intolerante. Que diz defender a família tradicional, mas que cospe ódio contra qualquer família que não seja como a dele. Que se diz defensor da liberdade religiosa, mas que persegue outras religiões, especialmente as de matriz africana. E agora, eles são muitos. Estão nas câmaras municipais, nos púlpitos, nas rádios, nos palanques, no Congresso. Com slogans, com hinos, com hashtags. E se você discorda, dizem que é porque você está contra Deus. Não existe diálogo com quem acha que está lutando uma guerra santa. E eu me pergunto, será que aprendemos alguma coisa? Eu ouvi de um velho pastor, um dos poucos que ainda ousam levantar a voz, que a fé verdadeira é aquela que abre portas, não queima pontes. Que Jesus era o primeiro a sentar à mesa com pecadores,
estrangeiros, mulheres e crianças. Mas esse Jesus foi sepultado por uma nova cruz, a cruz do ódio. E sim, estou pessimista, porque já vi isso antes. E está acontecendo de novo. Primeiro, eles dizem que só querem direito de falar. Depois, querem o direito de calar. Primeiro, dizem que é só opinião. Depois, vira lei, vira violência, vira sangue. Hoje, há líderes evangélicos que dizem que Deus está com eles porque ganharam as eleições. Como se a democracia fosse prova divina. Como se a vitória política justificasse qualquer coisa. A clã pensava assim também. Na verdade, eles nunca foram embora. Só aprenderam a sorrir diante das câmeras. Eu não sei como isso termina. Talvez não termine. Talvez só mude de roupa de novo. Mas se você ouviu até aqui, eu peço só uma coisa. Desconfie de qualquer fé que exclui. De qualquer pregação que condena mais do que acolhe. De qualquer pastor que pede armas. De qualquer político que cita a Bíblia e depois corta verba para a saúde e educação. Porque o que começa com cruzes queimadas, termina em campos de morte. Que tipo de cruz você está carregando? E o que ela está queimando no caminho? A ligação entre a Ku Klux Klan e certos segmentos do evangelicalismo norte-americano existe, mas é complexa e deve ser entendida com cuidado, diferenciando entre o evangelicalismo como um movimento religioso amplo e as formas distorcidas de cristianismo usadas por grupos extremistas. A Klan e o cristianismo protestante branco. A Klan, desde sua fundação no século XIX, usou símbolos e linguagem cristã para legitimar sua ideologia supremacista branca. Em especial, a Klan se apresentava como defensora da civilização cristã protestante branca, vendo católicos, judeus, negros, imigrantes e depois também comunistas e ateus como ameaças. Em seus rituais e discursos, utilizava a Bíblia, cruzes e uma retórica pseudo-religiosa, alegando proteger os valores cristãos, embora de forma claramente distorcida e violenta. Ligação com o evangelicalismo histórico. Durante os anos de 1910 a 1920, segunda fase da Klan, especialmente no sul dos Estados Unidos, alguns líderes e membros da Klan pertenciam a igrejas evangélicas protestantes, como batistas e metodistas. Isso não significa que as igrejas aprovavam a Klan oficialmente, mas muitas vezes houve silêncio, cumplicidade ou apoio informal. Muitas igrejas não se opunham abertamente à Klan por concordarem com suas ideias segregacionistas ou por medo de perder membros e doações. Algumas figuras evangélicas chegaram a justificar a segregação racial com interpretações bíblicas distorcidas, o que ecoava com o discurso da Klan. Evangelicalismo contemporâneo e racismo. Hoje, a maioria das igrejas evangélicas rejeita oficialmente qualquer ligação com a Klan ou ideologias supremacistas. No entanto, persistem críticas. Parte do evangelicalismo branco conservador nos Estados Unidos tem sido criticado por tolerar discursos racistas, mesmo que não explicitamente ligados à Klan. Grupos de direitos civis apontam que, em alguns contextos, há uma sobreposição cultural entre o nacionalismo cristão e ideias de supremacia branca, o que alimenta tensões raciais e políticas. Importante distinção. Evangelicalismo é diferente da supremacia branca. O evangelicalismo é um movimento religioso amplo, com milhões de fiéis diversos no mundo todo, inclusive negros, latinos, asiáticos e indígenas. O uso da religião por parte da Klan é instrumental e ideológica, não espiritual. Servia para justificar violência, opressão e exclusão sob uma fachada religiosa. A pergunta que muitos estudiosos e religiosos se fazem é: como impedir que a fé seja cooptada por ideologias de ódio? Isso exige autocrítica histórica, compromisso com os direitos humanos e uma teologia que promova justiça e igualdade. Já passou por algo parecido? Que tal compartilhar sua história? Se sentir à vontade, entre em contato pelas nossas redes sociais ou pelo e-mail disponível na descrição do episódio.